No início do século XVI, a Europa observava com assombro a consolidação de um poder sem precedentes. Carlos V, coroado imperador do Sacro Império Romano-Germânico e rei da Espanha, governava um conjunto de territórios tão vasto que seus contemporâneos afirmavam que o sol jamais se punha sobre seus domínios. Da Península Ibérica às Américas, da Itália aos Países Baixos, Carlos comandava povos de línguas, culturas e tradições radicalmente diferentes. No entanto, para ele, havia um fio condutor que legitimava todo esse poder: a fé católica. Carlos V não se enxergava apenas como um governante. Ele acreditava sinceramente ser um instrumento de Deus na Terra, responsável não só por manter a ordem, mas por proteger as almas de seus súditos. Seu reinado coincidiu com um dos períodos mais turbulentos da história europeia. A Reforma Protestante, guerras religiosas, disputas dinásticas e o avanço do Império Otomano. Em meio a esse cenário, o Novo Mundo surgia como uma promessa de riqueza, mas também como um campo espiritual a ser conquistado. Foi nesse contexto que a colonização das Américas se intensificou, sustentada por um sistema que oficialmente unia fé e administração, a encomienda. Na teoria, a coroa espanhola não escravizava os povos indígenas. O que fazia era encomendar grupos inteiros de nativos a colonos espanhóis, chamados encomendeiros. Esses homens recebiam o direito de cobrar tributos e exigir trabalho, enquanto assumiam a obrigação moral e religiosa de proteger os indígenas e instruí-los na fé católica. Na prática, porém, a encomienda se revelou um mecanismo brutal de exploração. Comunidades inteiras eram desestruturadas da noite para o dia. Homens, mulheres e crianças eram arrancados de suas aldeias e levados para minas, engenhos e plantações. As jornadas de trabalho eram extenuantes, a alimentação escassa e os castigos frequentes. Além disso, os povos nativos, sem qualquer imunidade, eram dizimados por doenças europeias como varíola, sarampo e gripe. Em poucas décadas, regiões inteiras perderam a maior parte de sua população original. Nas minas de Potosí, a prata sustentava o Império Espanhol, mas ao custo de milhares de vidas. No Caribe, as plantações avançavam sobre territórios antes habitados por sociedades inteiras que simplesmente desapareceram. Aquilo que nos decretos reais aparecia como missão civilizatória, no chão das colônias, se transformava em um processo contínuo de extermínio. Para Carlos V, as notícias que chegavam do Novo Mundo começaram a provocar um conflito profundo. A morte de indígenas não representava apenas prejuízo econômico, representava um fracasso espiritual. Como salvar almas que morriam antes de conhecer o Evangelho? Como justificar diante de Deus um império que se dizia cristão, mas se sustentava sobre sofrimento e morte? Em seus palácios, Carlos passava horas cercado por mapas de territórios que jamais pisaria e por relatórios que descreviam riquezas incalculáveis. Mas entre esses documentos, algumas cartas se destacavam. Eram as denúncias de Bartolomé de las Casas, frade dominicano que havia vivido nas Américas e testemunhado a violência colonial de perto. Suas palavras não poupavam a coroa nem os colonos. Ele descrevia aldeias destruídas, famílias separadas e o uso da fé como justificativa para a barbárie. Las Casas afirmava que os indígenas eram povos pacíficos, capazes de organização, razão e espiritualidade. Em um de seus relatos mais conhecidos, descreveu os conquistadores como predadores que atacavam ovelhas mansas com a ferocidade de lobos famintos. Para um rei que temia mais o julgamento divino do que qualquer revolta política, essas palavras eram devastadoras. A encomienda, que deveria ser um instrumento de evangelização, tornava-se, aos olhos de Carlos, uma mancha moral em sua coroa. Ele começou a compreender que não bastava conquistar territórios se isso significasse perder sua própria alma. Em 1542, após anos de reflexão e pressão de setores da Igreja, Carlos V tomou uma decisão que ecoaria por séculos. Ele assinou as Leis Novas. O decreto declarava que os indígenas eram vassalos livres da coroa espanhola, proibia sua escravização
e determinava que as encomendas não poderiam ser herdadas, extinguindo-se com a morte de seus atuais detentores. Era uma tentativa clara de desmontar aos poucos o sistema que sustentava a exploração colonial. Naquele momento, Carlos V tentou se afirmar como um rei justo, alguém disposto a enfrentar interesses econômicos em nome da fé e da moral cristã. Contudo, a reação foi imediata e violenta. Nas colônias, os encomendeiros viram nas leis novas uma ameaça direta à sua riqueza e poder. No Peru, a revolta foi tão intensa que culminou na execução do vice-rei. O império corria o risco de perder o controle de suas possessões ultramarinas. Diante do colapso iminente, Carlos cedeu. A solução encontrada foi tão pragmática quanto trágica: reduzir a exploração indígena e substituí-la pela escravidão africana. Por meio do aziento de negros, contratos oficiais passaram a regular o tráfico transatlântico de africanos, transformando os seres humanos em mercadoria legalizada. O império aliviava sua culpa diante dos indígenas, mas transferia o peso da exploração para outro continente. Mesmo assim, a crise moral persistia. Para resolver o impasse que rachava seu império, Carlos V ordenou em 1550 a suspensão das conquistas e convocou a controvérsia de Valladolid. Pela primeira vez na história europeia, a legitimidade moral da colonização e da escravidão seria debatida formalmente diante da coroa. No centro do debate estavam duas visões irreconciliáveis. De um lado, Juan Ginés de Sepúlveda, intelectual influente, defendia a ideia da escravidão natural. Para ele, os indígenas eram inferiores por natureza, incapazes de autogoverno. Em suas palavras, comparar a inteligência dos espanhóis com a dos indígenas era como comparar homens com macacos. Segundo Sepúlveda, submeter esses povos ao domínio cristão não era apenas justo, mas necessário. Do outro lado, Bartolomé de las Casas ergueu uma defesa contundente da dignidade humana. Ele afirmava que Deus havia criado todos os homens livres e dotados de razão, sem distinção. Para Las Casas, os indígenas eram plenamente humanos, capazes de compreender a fé e viver segundo princípios morais. O cristianismo, dizia ele, não poderia ser imposto pela espada, mas apresentado pela persuasão, pelo exemplo e pelo amor. A controvérsia de Valladolid terminou sem um veredito oficial. Nenhuma sentença foi proclamada, mas na prática, a colonização continuou, agora com discursos mais elaborados para justificar a exploração. A escravidão não cessou, apenas mudou de alvo e de rota. Anos depois, exausto e doente, Carlos V abdicou de seus tronos. Retirou-se para o mosteiro de Yuste, onde passou seus últimos dias cercado por livros, orações e relógios que nunca conseguiam marcar a mesma hora. Talvez aqueles mecanismos imperfeitos refletissem sua própria vida. Um homem tentando ordenar um mundo moralmente desalinhado. Bartolomé de las Casas, já idoso, faria uma confissão amarga em seus últimos anos. Reconheceu que, em certo momento, havia apoiado a substituição da escravidão indígena pela africana, acreditando ser um mal menor. Mais tarde compreendeu que havia errado. Declarou que o cativeiro dos africanos era tão injusto e cruel quanto o dos indígenas, e que não sabia se sua ignorância seria perdoada por Deus. O império onde o sol nunca se punha deixou como herança não apenas riquezas e territórios, mas um legado de contradições profundas. Carlos V tentou agir como um rei justo, em um sistema construído sobre correntes. Ao tentar salvar almas, ajudou a pavimentar uma das maiores tragédias da história humana. Um império de fé, poder e sombras que ainda ecoa no mundo moderno.